quando eu vim pra Austrália, qual foi a minha pesquisa? O que que eu sabia sobre a Austrália? Eu sabia que as pessoas falavam inglês e eu sabia que o meu namorado na época morava aqui. Então eu vim, eu achei, bom, eu falo inglês e isso é o suficiente, meu namorado tá lá, isso também é suficiente. E eu estava enganada, porque quando eu cheguei aqui, o inglês que eles tinham não era o inglês que eu sabia. Ai, que engano. Brincadeiras à parte, eu aprendi muito inglês desde que eu cheguei na Austrália. Mesmo dando aula há mais de 6 anos no Brasil, quando eu cheguei na Austrália, eu aprendi muito inglês. Tipo, como professora, eu aprendi demais. E o meu inglês hoje é muito melhor, eu sei falar inglês muito bem, comparado com o que eu falava quando eu só tinha morado no Brasil. Então, hoje eu vou dar dicas de podcasts que você pode ouvir para melhorar o seu inglês australiano. Isso ajuda muito, muito mesmo na sua audição. E, nossa, tem 10 vizinhos me olhando. Isso ajuda muito na sua audição quando você vai se comunicar, os links que as pessoas fazem nas palavras. Eu ouço muito podcast e eu fico repetindo o que as pessoas falam. Então eu vou dar algumas dicas, porque no Brasil eu realmente não conhecia nenhum podcast australiano com uma pessoa falando, uma pessoa australiana com sotaque australiano falando. Então eu vou dar algumas dicas. Só um parênteses aqui, todos esses podcasts que eu tô indicando, eu acho que eles vão ser melhor pra mulheres, porque eu sou mulher e eu me relaciono muito com esses podcasts. As pessoas que estão falando, as locutoras são mulheres e geralmente é focado num público feminino. Então, se você não é mulher, aguarde que terá um outro episódio dessas dicas. A primeira dica é o meu favorito, eu ouço quase todos os dias, se não todos os dias, que chama The Psychology of Your Twenties. Ele fala sobre todos os problemas que a gente navega quando a gente tem os nossos 20 anos. Então, dos 20 até os 30, quais são os problemas que geralmente a gente passa? Problemas de identidade, problemas mentais, problemas de comparação, todos os tipos de problemas com peso, com imagem. Gente, o que vocês imaginarem, tem tudo no The Psychology of Your Twenties. É um dos meus podcasts favoritos. Eu ouço, tem alguns episódios que eu reouço, que, enfim, sempre que eu ia trabalhar e pegava ônibus, eu sentava no ônibus ouvindo ele, porque eu acho que ele é bem calmo, ele é bem tranquilo para ouvir de manhã. E era um dos. Não, ele é um dos meus episódios, dos meus podcasts favoritos. Eu ainda ouço ele quase todos os dias quando eu vou caminhar ou quando eu vou pra academia, no caminho pra academia, eu adoro ouvir ele. É uma coisa que eu faço muito. Então, esse é o primeiro, The Psychology of Your Twenties. Tem alguns episódios que tem outras pessoas ali que são entrevistadas e você pode perceber a diferença dos sotaques ali. Eu percebo bem. Antes eu não tinha um ouvido tão grande pra essa diferença, mesmo que as pessoas, assim, quando as pessoas não tinham um sotaque tão carregado. E hoje eu já percebo bastante diferença, pronúncia. Eu percebo. E você vai perceber também. Eu tenho certeza. E o segundo é Two Broke Chicks. Ele é muito engraçado. A tradução é duas meninas quebradas, tipo, sem dinheiro. E é muito engraçado porque é mais focado em lições da vida, mas também tem uma pegada muito humorística. Tem muito engraçado. Eu ouço ele, eu realmente. Quando eu ouvia no ônibus, geralmente eu ouvia um pra ir pro trabalho e outro pra voltar, porque eu queria realmente me acostumar ao máximo com o sotaque. E isso ajudou demais, me ajudou muito a entender. Os meus vizinhos Eu tô gravando um vídeo, vocês podem fazer silêncio. E me ajudou demais a melhorar o meu sotaque, aprender a ouvir em diversos, assim, demais. Tem um que ele é mais general e ele é de notícias. Então, se você gosta desse tipo de podcast, talvez funcione super bem pra você. Ele chama The Daily Oz. Ele é um podcast de notícias de, tipo, 5 a 10 minutos. Todos os dias tem as notícias mais... Todos os dias eles divulgam as notícias mais importantes do país ali. As que são maiores dentro daquele contexto do que a gente tá vivendo, sabe? Então, é bem interessante se você quiser ficar atualizado. Vocês estão ouvindo isso? É bem interessante se você quiser ficar por dentro das notícias e não tem tempo, por exemplo, para assistir TV ou ouvir uma rádio e pegar essas referências de. Tanto de. Eu acho que, assim.
O Psychology of Your Twenties e o Two Broke Chicks, eles são muito bons do dia a dia. Eu aprendi muitas expressões do dia a dia, as expressões de internet. O Two Broke Chicks é muito bom porque elas estão sempre ligadas nas tendências, então você vai sempre aumentando seu vocabulário de acordo com o que está sendo vivido. Então, as coisas da internet e tal, eu acho muito legal isso. E o The Daily Oz é uma coisa mais formal e tem bastante conteúdo e bastante informação boa, mas ele é mais sério, assim, sabe? Então eu não acho muito divertido de ouvir, mas é interessante. Tem um também, que se eu não me engano é Shameless. Eu ouvi alguns episódios, eu não vi muitos. Eu acho que ele funcionaria para mulheres um pouco mais velhas. Eu acho que são para pessoas que estão navegando problemas assim mais de maturidade. Eu já diria ali dos 30 aos 40, mais para essa faixa etária. Eu vou colocar todas essas dicas na descrição e obviamente eu vou vir com mais dicas no futuro. Eu só vou esperar meus vizinhos pararem de brigar. De repente, em outro momento eu volto, tá? Tchau! Eu espero que isso ajude bastante vocês. Espero que vocês ouçam e realmente encontrem essas diferenças. E espero que ajude tanto quanto me ajudou.